Fala galera, voltei. E um bagulho que as pessoas já me pediam desde o vídeo dos pilares era um vídeo falando sobre os pirocinéticos mais fortes de Fire Force. E bem, a obra tá acabando, então realmente faz sentido fazer agora. Diferente de Toaru, que a obra vai continuar aumentando o número de pessoas mais fortes vão aparecer e tal. Então é meio inútil, mesmo assim eu adoro fazer. E como muita gente pediu e eu tava lá, por que não? Aí então semana passada eu não fiz vídeo nenhum de Fire Force, eu fiquei relendo o mangá pra ter certeza que a lista tava certa. Depois de analisar bastante, foi nessa ideia geral que eu cheguei, foi esses os ranqueamentos. Depois de balancear tudo, eu achei que isso daqui ficou o mais certo possível. No entanto, ainda é apenas a minha opinião, por isso você pode discordar ou achar algo diferente, e mesmo que a obra esteja chegando no capítulo final, ainda não chegou, ou seja, os personagens ainda podem ficar um pouco mais forte, ganhar um power up de última hora. Se você tem uma opinião um pouco diferente sobre essa lista, você pode comentar a sua aí nos comentários. Ou se você acha que algum personagem deveria ficar acima do outro, deixe a sua opinião, que a gente discute aí nos comentários também. Esse vídeo logicamente vai conter spoilers, como você já sabe, a thumb já tá dando alguns. Mas a vida é receber spoiler. Atualmente eu recebo spoiler até olhando meme lá no servidor, então fazer o que? Tendo tudo deixado bem explicadinho, ou então eu espero que tenha explicado tudo, vamos logo falar quais são os 10 personagens mais fortes da obra de Fire Force. E nos assustar um pouco em quão longe o anime de bombeiro chegou. Ah é, e outra coisa óbvia, tem vários personagens em Fire Force, tem muitos mesmo. Os 10 aqui já são pessoas incrivelmente fortes que você deve dar palmas por terem alcançado destaque suficiente para estarem entre os 10. Então mesmo que o 10º seja o mais fraco da lista, ele ainda assim é muito mais forte do que vários outros personagens da obra inteira. Bom, vamos logo começar com o vídeo, senão eu não termino ele nunca. O número 10 já apareceu desde a segunda temporada de Fire Force, sendo o 10º personagem mais forte de toda a obra. Estamos falando dele, Yuichiro Kurono. Kurono é um pirocinético da terceira geração e o chefe das instalações de desenvolvimento de energia da Hajime Indústrias. Ele é o guardião do sexto pilar. Ele é um indivíduo extremamente severo, confiante e poderoso. Alguns de seus maiores feitos com certeza foi a luta contra o Infernal Titânico, que ele simplesmente fatiou, e logicamente sua curta porém incrível batalha contra o Doppelganger de Benimaru. A habilidade principal de Kurono é emitir uma fumaça preta que pode atingir a temperatura de 130 graus Celsius, que ele tem total domínio, tanto em estado de nuvem de fumaça, quanto em forma de objetos físicos, como armas que ele usa. Quando ele espalha a fumaça, ele pode criar um campo, onde tudo que esteja dentro da fumaça pode ser detectado por ele, sem necessitar de visão, tato ou audição. E com a fumaça na forma sólida, ele pode criar kunais, foices e lâminas capazes de cortar facilmente até mesmo um infernal titã. Combinando tudo isso com sua incrível velocidade, Kurono conseguiu alcançar o posto de 10º lugar nessa classificação. Em 9º lugar temos um dos capitães mais fortes da Brigada de Bombeiros Especiais. Sim, o homem de tapa-olho e cabelo branco que já prova que ele é foda pra caramba, Leonard Burns. Burns é um pirocinético da terceira geração e ex-capitão das Forças Especiais da primeira companhia. Em quesito força bruta e com o auxílio da sua habilidade pirocinética, Burns com certeza é um dos monstros imparáveis de Fire Force. Isso porque ele já naturalmente tem uma capacidade de luta corpo a corpo extremamente brutal, mas com sua habilidade de voltagem nova, ele consegue queimar as chamas dentro do próprio corpo, se tornando uma fornalha que aumenta suas próprias capacidades físicas de forma formidável. Quando Burns ativa sua habilidade, ela ainda está no estágio 1, porque ela acabou de ser ativada, mas com o passar do tempo, o estágio da habilidade vai aumentando e mais poder Burns vai ganhando. Se no nível 1 ele já era extremamente poderoso e brutal, Joker já afirmou que se ele chegasse em seu próprio limite, ele poderia se tornar forte o suficiente para ser intocável. E até onde podemos ver no limite do estágio 4, a força dele já havia aumentado a um nível onde ele poderia facilmente criar crateras no chão apenas socando o próprio. Então, com uma força física incrivelmente brutal, aumentada ainda mais com sua própria habilidade, e uma resistência e dureza forte o suficiente para aguentar até mesmo os cortes da lâmina de plasma de ar, Leonard Burns ocupa a posição de 9º lugar no ranking.
Ele é a prova que não necessariamente se precisa de poder especial super complicado para ser forte. Às vezes o puro e o bruto é incrivelmente assustador. Em oitavo lugar, vamos com Hibachi Shinmon, ou então a sua versão Doppelganger, que apareceu e lutou diretamente contra Benimaru Shinamon. Hibachi Shinmon foi o homem que cuidou de Benimaru, o adotou e o treinou. Era o antigo protetor de Asakusa e era o usuário original das técnicas do Riai Chopper de Benimaru Shinamon. Seu Doppelganger foi a forma que os pensamentos coletivos das pessoas assumiu sobre o próprio Hibachi Shinmon. Se tornando muito mais agressivo e rigoroso do que o seu original, ele acabou se tornando infernal também. E como vimos na batalha contra Benimaru, ele se tornou extremamente poderoso. As habilidades de Hibachi se assemelham muito com as próprias habilidades de Benimaru, sendo capaz de utilizar todas as técnicas do Yaicho, afinal ele é o criador das técnicas. Além disso, as chamas que ele produzia era tão forte que era facilmente capaz de cegar os espectadores que olhavam diretamente para elas. Durante a luta contra o próprio Benimaru, o Sol Vermelho, a quarta forma do Yaichopper dele, foi tão forte que vaporizou uma parte do oceano e criou uma cratera enorme embaixo do campo de batalha. Além de que a batalha absurda de Benimaru e o próprio Hibachi foram tão intensa que acabou atraindo o Adola para mais perto, deixando o mundo mais perto de se tornar um só, o que comprova que os dois estavam em uma batalha onde os dois estavam com poder meio igualados. E por esse motivo, Hibachi Shinmon ganhou a posição de oitavo lugar no ranking. Já em sétimo, temos o líder da força especializada em execução dos capa brancas, o menino com o cabelo mais zoado de Fire Force, porque pelo amor de Deus, que cabelo bizarro é esse? Sim, estamos falando de Ferrari. Ferrari, um pirocinético da terceira geração, também fazia parte dos capa brancas e ajudava no plano do evangelista para começar o segundo grande cataclismo. Sendo um dos membros da terceira geração e tendo seu próprio Adola Burst, Ferrari é uma daquelas pessoas que tem uma habilidade muito complexa. Ele pode aplicar calor aos átomos e aumentar a massa, permitindo assim que ele manipule a gravidade, sendo capaz até mesmo de fazer coisas flutuarem. E no seu auge, ele conseguiu até mesmo arrancar a Lua da órbita gravitacional e derrubá-la na Terra. Com sua habilidade, ele também é capaz de manipular a massa da própria Terra e distorcer o tempo e espaço. Ele é uma das poucas pessoas que tem sua própria carcada na manga para se esquivar de ataques de pessoas que conseguem manipular o tempo, como Sho e Shinra. Ferrari foi um daqueles vilões que saiu comendo pela beirada, mas quando chegou no auge, com certeza fez um grande estrago. E com o feito incrível de ter conseguido arrancar a Lua e jogado na Terra, Ferrari conseguiu a posição que está no ranking. Só mais uma prova que o poder da gravidade é sim apelão pra caramba. Mas só repetindo, pode arrancar a Lua e jogar na Terra. Anime de bombeiro. Em sexto lugar, o irmão mais novo do protagonista, mais conhecido como o Anjo. Vamos com um dos primeiros a manipular o tempo na obra. Estamos falando sobre Shoko Sakabe, o pirocinético da quarta geração e comandante dos Cavaleiros da Chama Cinzenta. Sho é um usuário do Adola Burst, assim como o terceiro pilar. Ele era um dos membros dos Capa Brancas, mas após o encontro com seu irmão, Sho lentamente começou a mudar de lado, até finalmente se rebelar contra o Evangelista e então tomar partido de sua família. A habilidade pirocinética de Shoko Sakabe permite a ele tirar o calor da expansão do universo e parar o tempo. Então é isso, né? Já podemos ir pro próximo, porque na moral, ô shit do caramba, não tem muito o que fazer. Com o tempo parado, o Sho consegue fazer coisas absurdas. Muitos acreditavam que ele tinha uma velocidade imensa, mas não é só isso. Ele tem uma velocidade imensa e a habilidade de parar o tempo. Em velocidade, ele pode se equiparar com o Shinra, que é um outro personagem extremamente rápido, sem parar o tempo. Com o tempo parado, basicamente, velocidade não é mais importante. No início podemos chamar de fraqueza, mas ele necessitava do Adola Link com o próprio Evangelista para poder utilizar essa habilidade. Mas com o passar do tempo, com a aproximação do grande cataclisma e do próprio mundo de Adola, Sho acabou perdendo a necessidade de fazer um Adola Link com o Evangelista e se tornando capaz de parar o tempo à vontade. Mesmo ainda sendo apenas uma criança, Sho já teve combates com vários outros personagens extremamente fortes. O Ferrari dessa mesma lista, o Joker, a Hawme em sua forma final. E em todos os confrontos, a habilidade de Sho sempre provou que isso o tornava extremamente poderoso, nunca deixando realmente aberturas ou efeitos negativos aparentes, sendo necessário que os próprios adversários dele tivessem que criar técnicas ou contramedidas contra essa principal habilidade. Basicamente, existe o mundo de Fire Force antes da habilidade do Sho e o mundo de Fire Force depois.
porque depois do show aparecer, para os personagens conseguirem se fortalecer, eles tiveram que todos criar um tipo de artimanha para conseguir lidar com isso. E embora a maioria dos mais fortes realmente tenha conseguido encontrar maneiras de revidar contra essa própria habilidade, isso não tira o mérito da habilidade e muito menos do Sho, que conseguiu achar outras formas de lutar contra pessoas que conseguiam encontrar falhas ou então maneiras de evitar a habilidade. Então, graças à sua habilidade hack, seu bom raciocínio e sua habilidade com a espada e velocidade imensa, tudo isso garantiu a Sho a posição atual no ranking que ele está. Agora indo para a nossa polêmica do dia, em quinto lugar temos ele, o híbrido, Benimaru Shinmon, o gostosão do bombeiro mais forte de Fire Force, além de ser o capitão da 7ª Companhia das Forças Especiais. Benimaru não entra nessa lista só com honras, como também como um divisor de águas, pois a partir daqui, todos os personagens têm poder de fogo o suficiente para queimar toda a Terra. Benimaru Shinmon possui um raro traço de ser um pirocinético da 2ª e da 3ª geração, permitindo que ele acenda as próprias chamas e as manipule livremente. O poder absoluto e tamanho de suas chamas são tremendamente assustadores, e o controle é extremamente preciso. Ele teve dezenas de batalhas onde ele mostrou cada vez mais que era mais absurdo do que a gente podia imaginar. Como tanto, ele conseguiu derrotar seu próprio Doppelganger, que era a representação do que as pessoas imaginavam que era o bombeiro mais forte, facilmente, provando que ele é ainda mais assustador do que as pessoas imaginavam que ele era. Benimaru é um especialista em todos os tipos de combate, pois suas habilidades permitem a ele criar projéteis para ataques a longo alcance, redirecionar fontes externas de calor e amplificar suas próprias artes marciais, anular ou redirecionar a habilidade dos oponentes e, como dito anteriormente, com habilidades como a Roda do Sol, Benimaru é capaz de até mesmo queimar todo o planeta. Ele também foi mostrado tendo a habilidade de conseguir analisar e replicar a habilidade de outras pessoas. Tudo isso rendeu a Benimaru a posição em que está no ranking. Em quarto lugar, vamos com a Besta do Desespero, o pirocinético da 3ª geração e líder dos açougueiros dos Capa Brancas. A Fera do Terror, ou a figura misteriosa conhecida como o Dragon, era uma figura absurda por ser conhecida durante vários anos como imortal e invencível. Dragon tem a capacidade de respirar o fluxo do fogo com sua boca, criar explosões que facilmente desmancham ilhas inteiras, incinerar vários pirocinéticos da 3ª geração que tem a habilidade principal de resistir às chamas, e com a sua infernalização, a capacidade de se tornar um dragão, suas capacidades aumentaram várias vezes. Seu poder de fogo aumentou drasticamente, sendo agora capaz de destruir planetas com suas explosões. Asas que dão a ele a capacidade de voar até mesmo fora da atmosfera. Escamas em seu corpo que formam um tipo de armadura negra resistente o suficiente para aguentar uma explosão dele mesmo, e com uma absurda capacidade de viver. Dragon viveu por 200 anos, ou seja, o tempo não o afetou. A lâmina de Arthur na maior parte do confronto nem sequer o arranhou. Ele não tem necessidade de comer comida, beber água, e poderia viver mesmo que a Terra fosse transformada em um grande sol. Ele foi capaz de resistir até mesmo os ataques de Benimaru Shinmon, o bombeiro mais forte, como se não fosse nada. E com sua velocidade absurda, ele pode se mover várias vezes por segundo, mesmo estando no vácuo do espaço, ir da Terra à Lua em questão de segundos. E na força física, conseguir causar terremotos apenas dando grandes esbarrões com a Terra. Esse é o poder da besta invencível. Ou quase invencível, né? Porque acima dele no ranking, temos o homem que conseguiu destruir a criatura indestrutível, o Cavaleiro da Esperança que matou o Dragão do Desespero, o Rei dos Cavaleiros e verdadeiro protagonista, quer dizer, Arthur Boiler. Sendo um pirocinético da 3ª geração, Arthur foi reconhecido por Dragon como a primeira pessoa a conseguir tirar sangue da criatura, provando ser um dos pirocinéticos mais fortes de toda a obra. Em velocidade, Arthur conseguiu reagir ao Rapide de Shinra e até mesmo ao universo separado de Sho, e tendo uma resistência para aguentar os golpes absurdos de Dragon por um bom tempo e continuar lutando. Sendo um pirocinético da 3ª geração, Arthur é capaz de formar uma lâmina de plasma e usá-la. Com o avançar do Adola, assim como os outros pirocinéticos, Arthur também teve suas habilidades aumentadas. E após conhecer o Press of Death e o Stealth of Death, a sensação da morte, ele conseguiu utilizar a capacidade máxima da sua própria habilidade, empurrando o instinto da morte para fazer com que as capacidades dele alcançassem o auge. Quando ele funde todas essas capacidades em sua própria habilidade, Arthur consegue criar uma lâmina capaz de cortar planetas.
uma capa de chamas azuis que conseguem proteger contra ataques de Dragon, e uma habilidade além do imaginável, sendo capaz de matar a criatura imortal. E com seu ataque Violet Flash, Earth of Divider, além de conseguir cortar o corpo de Dragon, que é protegido pelas suas escamas negras, ele também foi capaz de cortar um planeta em dois. Isso tudo rendeu a Arco a posição atual. Finalmente chegando nas duas últimas posições, basicamente elas são preenchidas por Deus, Haumea, a Santa Gélida e uma pirocinética da terceira geração. Era membro dos Capa Brancas e possuía uma Dola Bush, além de ser o segundo pilar. No início da obra, ela utilizava sua ignição para manipular a eletricidade, uma habilidade de eletricidade capaz de anular sistemas elétricos, controlar pessoas, manipular nervos eletrônicos, disparar descargas de energia e até mesmo escutar o pensamento das pessoas. Com o passar do tempo, vimos ela ficando mais forte, tendo feitos como capacidade de manipular demônios infernais. Depois vimos ela ficando mais forte, sendo capaz de invocar e controlar demônios Doppelganger. Depois vimos ela ficando mais forte, matando a quinta e a sétima pilar e depois absorvendo suas habilidades. Matou também o primeiro e o oitavo pilar, ganhando suas habilidades. Depois, absorvendo o evangelista para si mesmo, ela se tornou algo próximo à definição de um deus, sendo capaz de se mover mesmo quando o tempo está parado. A capacidade de prever os movimentos dos oponentes vendo o futuro com a habilidade de Inca. Criar terremotos utilizando as vibrações de Sumire, capaz de disparar rajadas de fogo com capacidade nuclear. E além de ter, obviamente, queimado toda a terra com suas chamas negras e matado geral. Lembrando que ela fez isso enquanto tinha uma batalha contra Sho e Shinra, que nem estava deixando ela incomodada. Mesmo os dois com a habilidade de conseguir parar o tempo, voltar o tempo, acelerar, eles nem sequer conseguiram a arranhar, dando a ela aberturas o suficiente para ficar torturando Shinra enquanto matava todo mundo na realidade lá fora. E ela se tornou basicamente uma existência muito próxima a Deus. O que provavelmente ela não esperava, o que provavelmente ninguém esperava, para ser sincero, é que ela ficaria tão pouco tempo como primeiro lugar. Afinal, depois de Haumea alcançar seu objetivo e matar todo mundo com chamas negras, descobrimos alguns fatos sobre o passado de Shinra, como o fato de sua mãe ser o doppelganger do evangelista, e finalmente com a reunião dos três, tivemos uma fusão entre os três membros da família Kusakabe, Shinra, Sho e a mãe dele, que resultou no Shira Banshomou, ou sua nova forma, que é praticamente, não, nem precisa praticamente, é literalmente Deus, e dá a ele a posição de primeiro lugar nessa lista, sendo a coisa mais absurda em toda a obra. Em seus poucos segundos de batalha contra Haumea, Shira simplesmente humilhou a antiga maior poder de toda a obra. Ele facilmente conseguia simplesmente chutar os ataques de Haumea, que percorriam a velocidade da luz, aguentar ataques em nível de ogiva nucleares capazes de destruir o planeta sem sofrer arranhões. Ele podia manipular a realidade, reconstruindo toda a civilização humana, cancelar as chamas negras de Haumea do desespero e simplesmente apagar o fogo no mundo, além de reconstruí-lo originalmente. Antes mesmo dos acontecimentos do primeiro cataclisma, ele ressuscitou os mortos e suas chamas eram tão fortes que conseguiam queimar as chamas da própria Haumea. Atualmente nem é mais uma luta, é Shinra tentando explicar para Haumea o motivo do porquê os humanos ainda devem viver. Sério, ele tá manipulando a realidade da forma que quer e só acabou. Com um chute, ele reconstruiu uma cidade inteira para parar um ataque que devia acertar instantaneamente o alvo, ou então, que era mais rápido que a velocidade da luz, ele simplesmente fez com que o ataque voltasse no tempo até ele não ser usado. Ou seja, ele é capaz de manipular o tempo, o espaço, a realidade. E eu duvido que você ainda tenha alguma dúvida de que esse é o personagem mais forte de toda a obra. Bom, mas era só isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido, espero que tenha gostado dos spoilers. Deixe seu like, se inscreva aí no canal e comenta outros vídeos. Fale se sua lista seria um pouco diferente e o que você achou dessa lista. Mas valeu, falou, fui!